Fala pessoal, Luan aqui, formato de vlog aqui, porque eu tô indo abastecer o carro. Possivelmente a imagem vai tremer um pouco, tá? Mas o assunto desse vídeo é um pouco diferente do que eu costumo falar ali. Pelo menos o motivo, né, que me fez fazer o vídeo e tal. É um motivo que tá no hype, vamos dizer assim, né, do cancelamento. Mas eu não quero falar do cancelamento em si e nem fazer juízo de valor, tá? Eu quero aproveitar essa situação para puxar o gancho para uma situação que ocorre muito, tá? Então eu vou falar mais especificamente do iFood, mas não deixa de servir para o Uber também, né? Eu não consigo desconectar aqui o trabalho de motorista de aplicativo com o trabalho de entregador, porque eu fiz os dois, né? E tem muita gente aí que tá na rua aí fazendo os dois também, né? Uma hora faz um, outra hora faz outro, largou um para fazer o outro, enfim. É a realidade de muita gente, então eu acho que os assuntos têm conexão, tá? Possivelmente muita gente viu essa semana aí que teve uma repercussão ligada ao nome do Rica Perrone, que é um jornalista esportivo, para quem não conhece, né? Que teve um desentendimento com o entregador do iFood pela questão de subir no prédio, não subir, coisa e tal, tá? Pra quem não tá sabendo e tal, se pesquisar Rica Perrone e iFood, vai encontrar, tá? Eu não quero entrar muito no mérito da polêmica em si, porque eu não tô... Minha intenção não é ficar tentando ganhar engajamento com isso, até porque o meu canal é minúsculo, tá? Mas eu quero trazer disso para nossa realidade e falar de algo que eu considero importante. Para resumir de forma bem breve, assim, ele foi num podcast lá e falou que teve um desentendimento com um motoboy lá, o entregador do iFood, tá? Aquela velha polêmica de subir ou não subir, tá? No edifício, lá no prédio de quem mora em apartamento, tá? Nós, entregadores, né, eu me coloco como entregador porque eu ainda tenho a moto, né? E eventualmente eu posso voltar a entregar. Nós sabemos que, se for analisar pela regra fria, né, a gente não tem obrigação alguma de subir nos prédios, tá? O que acontece em alguns lugares, tá? Geralmente, eu acredito que isso não seja exclusividade do Rio de Janeiro, que foi onde aconteceu o problema, tá? Mas lá eu vejo falar disso com mais recorrência. Mas geralmente em locais onde o condomínio é de classe mais alta, as pessoas mais dificilmente descem para receber o motoboy, tá? Ou para receber o seu lanche lá. Algumas pessoas alguns entregadores já tiveram vários desentendimentos com moradores desses prédios de classe mais alta, tá? Não é exclusividade de prédios de classe alta, tá? Mas acontece com maior frequência, tá? Então, o que eu acredito que possa ajudar a gente a entender e tentar amenizar um pouco de algum desentendimento que venha a ocorrer relacionado a essa questão de subir ou não subir no prédio, né? E a mesma coisa para quem faz Uber Flash, né? Tanto de carro quanto de moto, a gente deve descer do carro, não deve descer do carro e tal. Sendo que no Uber isso é um pouco menos problemático pela minha experiência, tá? Eu entreguei de moto pelo iFood, Rappi, Lalamove e pelo Uber Flash também. E o que menos me dava problema de a pessoa não ir buscar a sua encomenda, eu ter que subir, era o Uber, tá? Era o que menos me dava problema. Geralmente no Uber as pessoas recebiam na portaria e tal, tá? Não quer dizer que não ocorria alguma questão que outra, né? Mas era menos recorrente. Isso aqui em Porto Alegre, na minha realidade, tá? Pode ser que em outras cidades, outros estados, o Uber seja tão problemático quanto, né? Bom, qual foi a questão ali do Rica Perrone, já que eu tô trazendo ele como exemplo aqui, tá? O desentendimento rolou ali, porque ele não ia descer e tal, disse que não podia, tava trabalhando e tal. E aí o motoboy primeiro disse que não ia subir, depois disse que ia subir, e chegando lá acabou rolando discussão, tá? De parte a parte ali, desentendimento, enfim, tá? O que acontece muitas vezes, né? Eu acredito
acredito que o maior problema relacionado a essa questão de subir ou não subir no prédio, na casa da pessoa, ela está mais relacionada à comunicação ou à falta de comunicação do que necessariamente a questão do motoboy saber se ele é obrigado ou não. Eu acho que isso é menos, tá? Acho que o problema é menor nessa parte, nesse sentido, e maior de comunicação, tá? E o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que uma pessoa idosa ou alguém acamado ou alguém que está com seu filho pequeno pediu um lanche, né, e ainda está chovendo, tem vários problemas, tá? A pessoa realmente não tem condições de descer e ir lá buscar o lanche, tá? Se a pessoa comunicar isso pelo chat e todo mundo sabe, eu acredito, se sabe pedir o lanche, sabe falar pelo chat, né? Eu acredito que não seja algo de outro mundo ali. Se a pessoa avisar pelo chat que ela tá com algum desses problemas citados, ou que ela é uma pessoa idosa, uma pessoa acamada, que tem alguma enfermidade e tal, que impede ela de se deslocar, ou tá cuidando de um bebê, tem N situações que justificam, tá, a pessoa não poder buscar o seu lanche, tá? Se a pessoa se comunicar no chat, vai ficar muito mais fácil e vai evitar uma indisposição. Porque o que vai acontecer? Via de regra, tá? O entregador ele vai ficar meio puto ali, porque né, não querer subir e tal, mas ele vai fazer, cara. Na maioria dos casos o cara vai fazer sem maiores problemas. Porque a gente entende, pelo menos pessoas normais, né? Com suas funções cognitivas no lugar, elas entendem esse tipo de situação. Todo mundo pode ter alguma situação que justifique esse tipo de questão, né, de subir e tal. Então, se a pessoa se comunicar previamente, é muito mais fácil. Então, se eu moro em prédio, tá? No meu caso eu não moro, mas se eu morasse em prédio, eu pedisse um lanche e eu não pudesse de fato descer, porque eu tô em reunião, porque eu tô cuidando de um filho pequeno, que não consigo deixar sozinho, levar junto, ou tivesse algum problema de locomoção, basta me comunicar pelo chat. E aí, de repente, se eu tiver condição, deixa uma gorjeta a mais pro cara ali, 2, 3 pila, entende? Isso já resolve o problema. Não é obrigação da gorjeta, tá? Mas também não é obrigação do cara subir, né? Se a gente for analisar tudo friamente, única e exclusivamente pela regra, sem levar em consideração várias coisas que podem acontecer, aí a gente fica todo mundo brigando e dando murro em ponta de faca, né? Eu acho que o que mais vale nessas situações, além da comunicação, é o bom senso, né? De parte a parte. Então, trazendo de volta aqui o exemplo do Rica ali com o entregador, sem fazer juízo de valor, tá? Pelo que o próprio Rica falou que aconteceu, tá? Que o cara subiu, tá? Tô partindo do pressuposto que tudo que ele falou é verdade, tá? Não tem por que duvidar também. O entregador disse que não ia subir, ele disse que então não podia descer, que estava trabalhando, e falou para devolver o lanche. Mas até aí eu entendo normal, tá? Mas daí o entregador resolveu então que ia subir, mas daí subiu para brigar com o Rica, subiu para, entre outras coisas ali no meio da discussão, dizer que ele tem que buscar a merda do lanche dele, algo assim que ele falou, tá? Ou a bosta do lanche, não importa muito termo, foi nesse sentido, tá? Aí eu acho que o motoboy perde completamente a razão. Porque o que eu imagino que ele deve ter pensado, tá? Tô viajando aqui, é uma suposição minha, tá? Isso não tem relação com a realidade, é uma suposição minha. O que eu imagino que ele deve ter pensado? Eu vou subir lá e vou dar uma lição de moral nesse cara. Porque ele é um folgado, é um playboy, é rico, né? Mora aqui num condomínio bacana e tal, e acha que pode fazer o motoboy de palhaço e tal. E eu imagino que mais ou menos nessa linha que o cara pensou. Vou subir para dar uma lição de moral. E aí o que o Rica pensou, né? Bom, todo mundo que vem aqui sobe, né? Já tô acostumado com essa prática. Tudo é isso, o cara não quer subir, vai lá e devolve o lanche e foda-se, entendeu? A única questão do Rica que ficou assim, depois ele até fala que joga o lanche no cara e tal, depois que o cara desrespeita ele primeiro, né? Eu também acho que isso tá errado, né? Não tem justificativa pra isso. A única coisa do Rica que eu vi que no podcast lá, que eu olhei o vídeo, tá? Eu não li a matéria apenas. Eu achei que ele falou de uma forma um pouco arrogante demais, sabe? Do ocorrido, se colocando como alguém bastante superior ali ao motoboy, né? Acho que essa parte não ficou muito interessante pra ele e deu margem pro pessoal cancelar ele, né?
Só que até esse vídeo do Rica no podcast não é recente, tá? É de vários meses atrás ali. E o pessoal pegou agora, não sei por que exatamente que surgiu agora essa questão. Mas pra mim tá todo mundo errado nessa história, tá? E aí saindo já desse exemplo, finalizando esse assunto especificamente do ocorrido entre o Rica Perrone e o motoboy, o que eu acho que dá pra fazer pra amenizar isso, né? A primeira coisa, de parte a parte, comunicação, né? Se comunicar, tanto do motoboy se comunicar com a pessoa, quanto a pessoa se comunicar com o motoboy. Então eu acho que isso resolve tudo. Se comunica, né? Fala, por gentileza, realmente eu não tenho como descer. Vou te pedir a gentileza de subir. E aí, se a pessoa tiver condições, né, vou deixar uma gorjeta pra ti ali, pra amenizar o teu tempo perdido e tal. Porque eu sei que as pessoas não entendem, elas acham que o motoboy, ele tá à disposição delas ali pro tempo que ela quiser. Mas não é assim que funciona, tá? Para as pessoas que não trabalham com o aplicativo, apenas pedem lanche e não fazem ideia, o iFood, ele costuma agrupar pedidos, tá? E o que acontece? Se tu não entrega os pedidos dentro do tempo estipulado pelo aplicativo, tu sofre problema de avaliação, tá? Dentre outros problemas, tem essa questão de tu ser mal avaliado e ficar com o score baixo. Porque o iFood, ele tem uma nota pro entregador que é muito pior do que a nota da Uber pro motorista. Eles chamam de score, para vocês terem ideia, né? Então isso não me parece algo muito positivo, né? Chamar de score é uma nota da pessoa que está trabalhando ali. Fora que por qualquer motivo, né, tu toma um banimento branco ali, fica parado. Às vezes tu toma suspensão mesmo, né, dependendo se tiver uma reclamação, se tiver algum problema qualquer ali. Então o aplicativo, ele é bem justo nessa parte com o entregador, tá? E aí aconteceu comigo várias vezes, tá? De eu pegar, especialmente supermercado, tá? Supermercado é o pior de todos pra tu subir e entregar as coisas, geralmente porque tem peso, tá? E aí a pessoa, o que vai acontecer, né? Eu vou ter que subir com sacola no elevador pesada lá pra pessoa, sendo que na maioria das vezes tem um carrinho ali, né, do prédio, só que é o morador que pode pegar esse carrinho, às vezes tem chave e tal. O entregador não vai ter acesso a isso, então seria muito mais fácil a pessoa já esperar ele lá embaixo, né? Mas enfim, acontece muito no iFood a gente pegar mercado, né? Não é incomum, inclusive compras muito grandes. E a gente sai com 3, 4, eu já saí com 5 pedidos, tá? No baú, de uma vez só. Isso não é nada incomum, tá? E aí qual é o problema disso? Imaginem que são 5 entregas em 5 prédios diferentes, tá? E eu tenho que fazer cadastro e subir em cada um deles. Uma entrega que era para eu concluir ali de repente em 30 minutos, eu vou levar 1h20 para fazer, sem nenhum tipo de adicional, porque o iFood não paga adicional por tempo, tá? O iFood paga por quilômetro, né? E inclusive se tu atrasa, tu tem a punição na questão da tua avaliação. Então vamos pensar que não foi mercado, tá? O Rica, se eu não me engano, pediu alfajor. Vamos supor que fossem 5 entregas de alfajor, ou um hambúrguer, um alfajor, outro lanche, tá? Eu acho que é muito egoísmo, né? Tu pensar só no teu umbigo ali, não, eu não vou me mexer, não vou pegar e tal, não sei o que. E sendo que eu acho que o pessoal não imagina, né? Esse tipo de pessoa, geralmente eles vivem numa bolha, né? Ele não imagina que tem outras pessoas que podem ter pedido lanche e o motoboy tá fazendo a entrega, né? E aí ele recebe o alfajor bem quentinho, docinho, gostosinho. E a segunda pessoa que precisa comer um hambúrguer dela também quentinho, que tem o direito, que também pagou por aquilo ali, ela se ferra, porque vai receber um hambúrguer amassado, um hambúrguer frio, né, por conta da demora, tá? Então isso é o primeiro ponto que eu levanto de por que essas pessoas, se possível, tá? Sempre tentar fazer esforço, descer para buscar o pedido. Essa questão, nem sempre é só o teu pedido, né? Tu não é a única pessoa no mundo que pede iFood. Inclusive, as pessoas não são as únicas do seu próprio bairro, às vezes elas não são as únicas do seu próprio prédio. Então, deixar de ser um pouco deixar o egoísmo de lado nesse sentido, né? E tentar ajudar, fica bom pra todo mundo, entende? O motoboy não vai perder a perna se ele subir no teu prédio, mas ele vai perder tempo, né? E sempre que ele tiver que fazer isso, já que a gente não ganha por tempo, a gente ganha por viagem, né? E por entrega.
e o cálculo é por quilômetro rodado e não por tempo, então, pô, pelo menos uma gorjeta pro cara não é obrigação, sabe? Não é obrigação, não tô colocando isso como obrigação. Mas é uma forma de dizer, ó, cara, eu não pude descer, te atrapalhei um pouquinho, vou tentar compensar teu tempo com alguma coisa, pelo menos. Sabe? Isso ajuda, ameniza um pouco. Tá? Não, de novo, não é obrigação, mas é algo que ajuda, né? Já que a pessoa está fazendo algo além da obrigação ali. Outro ponto, né, de por que as pessoas deveriam esperar o motoboy é a questão da sua própria segurança. Porque quantas vezes vocês já ouviram falar de arrastões em condomínios e tal? Isso não é nada incomum, né? Especialmente, né, falando de Rio de Janeiro, lá que foi onde ocorreu esse caso, né? Rio de Janeiro é um lugar à parte, assim, né? Tem bastante casos de violência, assim, e bastante lugares perigosos, tá? Então imagina que um falso entregador do iFood já conhece a rotina do teu prédio, sabe como que funciona e aí consegue, de repente, de alguma forma entrar no prédio, sabe? E faz uma limpa no prédio, porque o entregador sempre sobe. Complicado, né? Ninguém tá livre de acontecer isso, tá? Aqui em Porto Alegre eu já vi vários prédios que tem um aviso de que é proibido o motoboy entrar. Não entra de jeito nenhum, tá? Então, eu acho que é pra sua própria segurança, né? Tu botar alguém estranho pra dentro da tua casa, ou até o próprio entregador do iFood mesmo, porque não tem só gente boa trabalhando na plataforma, né? Tem gente ruim também. O próprio entregador pode entrar na tua casa, pode aproveitar que tem uma mulher sozinha, que tem uma criança sozinha, que pediu lanche. Então, bom, eu parto do princípio sempre, do jeito que o mundo tá, né? Eu primeiro desconfio e depois eu confio, sabe? Eu acho que isso me evita que eu me coloque em algumas situações de risco desnecessárias. Acho que essa é uma delas. Eu não deixaria o cara entrar no meu apartamento ou chegar até a porta do meu apartamento para minha própria segurança, tá? Eu não consigo ver isso como algo seguro, tá? E outra questão, daí, acho que por último, né, dos 3 pontos que eu levanto aqui, é a questão da segurança do motoboy, né? Porque o que acontece? Alguns prédios eles não deixam a moto entrar, mas o motoboy entra. Aí o motoboy tem que deixar a moto a 1 quilômetro, 1 quilômetro é um exagero, né? Mas tipo 100 metros, 200 metros da entrada do prédio ou da torre, porque às vezes é um condomínio gigante que tem 5, 6, 7 torres, que eu já entrei em um que tinham 8 torres e eu tive que caminhar até a penúltima, né? E a pessoa não foi capaz de me buscar nem na porta do bloco dela ali, né? Eu acho um pouco de falta de consideração e egoísmo, né? Porque, de novo, não houve comunicação prévia e a pessoa não tinha nenhum motivo para não se deslocar. Mas enfim, isso é outra questão. E aí, buscando isso de exemplo, né? A minha moto ficou muito longe. Eu posso voltar lá e não ter mais a moto, tá? E outro problema, alguém pode pegar o lanche que ficou na moto. Porque, por exemplo, eu usava baú, eu não usava bag, né? E fora que também a bag tem peso, aí tu vai ficar andando com um monte de pedido dentro da bag, balançando pra lá e pra cá, sendo que já balança na moto. E aí tu tem que ficar subindo, descendo, andando com a bag cheia, ou tem que deixar o teu baú lá, mesmo que tu coloque cadeado, ficar à mercê de alguém passar ali e roubar o lanche. E aí como é que funciona? Como é que vai acontecer? O iFood, ele é uma plataforma bastante desumana, tá? No tratamento com o entregador ali quando tem algum problema, tá? Eu já tive vários problemas no iFood ali, vários não, tá? Mas eu tive alguns, porque também não corri tanto tempo, de situações de problema da plataforma ou do estabelecimento que tava vendendo ali o lanche, e eu tive que resolver com o cliente, porque o iFood não resolve nada. Então imagina no caso de roubarem, furtarem um lanche, possivelmente o motoboy vai arcar, ainda é possível de tomar uma punição ainda, tá? A gente sabe que já teve muita história de motoboy que comia lanche, roubava lanche e tal, mas assim, sempre vai ter isso, tá? Esse tipo de gente. Mas pode ter certeza que é a minoria, tá? E a maioria tá ali correndo atrás do pão, né? Do leite do filho, do arroz e do feijão pra sua casa ali, né? Então, quando acontece esse tipo de problema, a plataforma não tá nem aí, né? E a pessoa que recebe o lanche, ela também não tá nem aí com os outros que vão receber depois, se receberam ou não é problema dela. Então a gente é muito pensando só no nosso umbigo, né? E
pouco se fudendo para as outras pessoas, né? Não se importando se a minha perca de tempo, ou eu fazer a pessoa perder tempo comigo, vai prejudicar outras pessoas ou não, se ela vai ganhar pouco dinheiro ou não, se ela vai perder ficando ali. Enfim, as pessoas não se preocupam com as outras, né? O próprio Uber, né, que a gente faz, às vezes a gente vai pegar uma pessoa num lugar que não tem como parar o carro e a pessoa não é capaz de esperar ali na frente. Então é muito complicado, né? O egoísmo ele é latente, né, na nossa sociedade. Nós somos muito egoístas uns com os outros, né? Então nesse caso é mais um caso de egoísmo e um pouco de intolerância de parte a parte, né? Então se as pessoas se comunicarem, eu acho que isso já ajuda bastante, tá? Enfim, eu acho que eu já me estendi bastante aqui. É um vídeo que traz um assunto de cancelamento e tal, que eu não gosto de falar dessas coisas, tá? Eu não gosto de pegar isso pra gerar engajamento, esse tipo de coisa, até porque o canal é minúsculo, então não funciona isso pra mim. Mas achei interessante o assunto pra buscar o gancho pra nós, né? Pro nosso lado de entregador e de motorista e tal. Então, tô chegando aqui já no posto pra abastecer o carro. Então eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha pra falar. E, enfim, como mensagem final, né? Comuniquem-se, né? Tanto o entregador quanto clientes, né? No caso, comuniquem-se com as pessoas, né? Ninguém morre por escrever no chat ali que tá com algum problema, que não pode subir, ou que não pode descer e tal. Enfim, a comunicação, ela é importante. E outro ponto, né, que eu sempre falo para quem é motorista ou entregador: não discutam jamais com o cliente, cara. Se tu tá irritado porque subiu, mas tu subiu porque tu quis. A gente tem a opção de devolver o lanche, entendeu? É um transtorno, mas existe essa opção, tá? Então eu acho que não tem por que ficar criando casos, se indispondo com pessoas por bobagem, entende? Façam as coisas certas, trabalhem certo também, que isso atrai menos coisas ruins pra vocês, né? Porque não tem porque tu subir no andar da pessoa, na porta do apartamento dela, pra xingar ela. Isso pra mim é algo completamente sem sentido, tá? Então um pouco mais de tolerância aí, todo mundo um pouco se colocar um pouco mais no lugar do outro ali. O entregador entender que se uma pessoa não tem condições de descer de verdade, ele vai lá e entrega, entende? É uma exceção. E a pessoa que vai receber seu pedido, se não tiver nenhum impeditivo, desce e recebe a sua entrega, né? É o mínimo, na verdade, tá? Então eu acho que era isso mais ou menos. Eu fico por aqui e vejo vocês aí no próximo vídeo. Falou!